Naquela madrugada gelada de junho, Sônia jamais imaginaria que aqueles dois idosos tremendo no ponto de ônibus mudariam sua vida para sempre. O que ela fez naquele momento dividiu opiniões na vizinhança inteira. Alguns a chamaram de louca, outros de santa. Mas o que aconteceu 3 meses depois, isso ninguém esperava. A reviravolta foi tão chocante que até o jornal local veio cobrir a história. Sônia tinha apenas 28 anos, era mãe solteira de um bebê de 8 meses e mal conseguia pagar o aluguel do barraco onde morava. Trabalhava como diarista, acordava às 4 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar nas casas da zona nobre da cidade. O corpo doía, os pés inchavam, mas ela jamais reclamava. Tinha um filho para criar sozinha. Naquela quinta-feira, voltando do trabalho às 10 da noite, com o pequeno Gabriel dormindo no colo, ela viu a cena que partiria seu coração. Um casal de idosos sentados no ponto de ônibus, abraçados a 2 crianças pequenas, todos vestindo roupas sujas, rasgadas. O velho tinha os olhos fundos, a barba por fazer há dias. A senhora tremia tanto que mal conseguia segurar as crianças nos braços. Os 2 meninos, que pareciam ter uns 5 anos, choravam baixinho de fome e frio. Sônia parou. Seu coração apertou. Ela mesma tinha tão pouco, mas como passar direto? O que ela decidiu fazer naquela noite desencadeou uma série de eventos que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. E quando a verdade sobre aquele casal veio à tona, a vida de Sônia nunca mais seria a mesma. Mas eu preciso te contar desde o começo. Deixa eu te apresentar Sônia direito. Ela morava no bairro São José, periferia de uma cidade do interior. O barraco de 2 cômodos ficava no fim de um beco de terra batida. Chovia, virava lama. Fazia sol, levantava poeira. Mãe solteira desde a gravidez, foi abandonada pelo namorado quando contou que estava grávida. A família dela? Bem, a mãe havia morrido quando ela era adolescente. E o pai? O pai vivia bêbado e nunca quis saber dela direito. Mas Sônia era daquelas mulheres de fibra, sabe? Daquelas que a vida derruba, mas que levantam com ainda mais força. Trabalhava de domingo a domingo, limpava casas, lavava roupas, fazia faxina pesada. Ganhava pouco, mas com dignidade. O pequeno Gabriel era sua razão de viver. Aquele bebê gordinho, de bochechas vermelhas e sorriso banguela, era tudo para ela. Quando chegava em casa exausta, era só olhar para aquele rostinho que tudo valia a pena. Naquela noite de quinta-feira, 15 de junho, Sônia voltava da casa da Dona Lourdes, onde tinha passado o dia inteiro encerando pisos. Suas mãos ainda cheiravam a produto de limpeza, as costas doíam, mas ela segurava Gabriel com todo cuidado, protegendo o filho do vento gelado. Foi quando viu aquela cena no ponto de ônibus. Antes de eu continuar essa história, me conta uma coisa. De qual cidade você está me assistindo agora? Deixa aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque essa história vai te emocionar do início ao fim, eu prometo. Então, voltando, Sônia parou no meio da calçada e seu coração partiu. O vento soprava forte naquela noite, aquele frio de cortar a alma que só o inverno do sul traz. Sônia ajeitou o cobertor em volta de Gabriel, que dormia profundamente em seu colo, alheio ao mundo. Foi então que ela os viu. Sentados no banco do ponto de ônibus, um casal de idosos abraçava 2 crianças pequenas, todos vestindo roupas que já tinham visto dias melhores, rasgadas, sujas, finas demais para aquele frio. O senhor devia ter seus 70 anos, cabelos grisalhos desgrenhados, barba por fazer, rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento. A senhora, talvez um pouco mais nova, tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela segurava um menino em cada braço, tentando aquecê-los com o próprio corpo. As crianças choravam baixinho, aquele choro de quem já desistiu de pedir ajuda. Sônia sentiu um aperto no peito.
Ela mesma tinha tão pouco. O dinheiro da semana mal dava para a feira. O aluguel estava atrasado. Mas como virar as costas? Boa noite, ela disse, se aproximando devagar. O casal se assustou. O velho colocou o braço na frente da esposa e das crianças num gesto protetor. A senhora quer alguma coisa? Ele perguntou, a voz rouca, cansada. Eu só queria saber, vocês estão bem? Tá muito frio para ficarem aqui fora. A velha senhora começou a chorar. Lágrimas grossas desceram pelo rosto enrugado, deixando rastros limpos na sujeira que cobria sua pele. Não temos para onde ir, minha filha, ela disse, a voz embargada. Não temos mais nada. Sônia olhou para os meninos, gêmeos, ela percebeu, 2 rostinhos idênticos, magrelos, com olheiras fundas. Estavam tremendo tanto que os dentinhos batiam. Vocês comeram hoje? O silêncio foi a resposta. O velho abaixou a cabeça envergonhado. A senhora apertou os netos com mais força. Faz 2 dias, ela murmurou. As crianças estão com tanta fome. Sônia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Olhou para Gabriel dormindo tranquilo em seu colo. Imaginou aquele bebê passando fome, passando frio na rua. Não conseguia nem pensar nisso sem que o coração se despedaçasse. Como vocês se chamam? Ela perguntou, já sabendo o que precisava fazer. Eu sou Teodoro, essa é minha esposa Dalva, e esses são nossos netos, Miguel e Rafael. E os pais dos meninos? Dalva soluçou mais alto. Teodoro passou a mão trêmula pelos cabelos. Nossa filha, ela morreu há 3 meses, overdose. O pai das crianças nunca quis saber deles. Nós ficamos com os meninos, mas... Ele fez uma pausa, a voz falhando. Perdemos tudo. A casa foi para o leilão, as dívidas, não conseguimos pagar. Tentamos abrigo, mas estava lotado. Ficamos na rua faz 1 semana. Sônia fechou os olhos, respirou fundo, pensou no barraco minúsculo onde morava, pensou na geladeira quase vazia, pensou nas contas atrasadas. Depois pensou naquelas crianças passando frio e fome. Vem comigo, ela disse, decidida. O quê? Teodoro arregalou os olhos. Eu disse, vem comigo, vocês vão passar a noite na minha casa. Não é muito, mas tem um teto, tem um fogão, e eu tenho arroz e feijão. É melhor que esse banco gelado. Minha filha, a gente não pode aceitar, Teodoro começou. Pode sim, e vai. Vamos, levanta daí. Minha casa é ali perto. Dalva olhou para Sônia como se estivesse vendo um anjo. Lágrimas de gratidão escorriam sem parar pelo rosto. Deus te abençoe, minha filha, Deus te abençoe. Deixa de besteira e vamos logo antes que a gente vire picolé aqui fora. O pequeno cortejo se formou. Sônia na frente, Gabriel no colo. Atrás, Teodoro mancando. Ela notou que ele arrastava a perna esquerda. Dalva com os gêmeos, cada um pendurado num braço. Andaram 3 quarteirões. Viraram no beco de terra batida. Sônia parou na frente do barraco de madeira, a pintura descascada, o telhado remendado com lona. É aqui, ela disse, abrindo a porta. Não é nada demais, mas é lar. Entraram. O barraco tinha 2 cômodos pequenos. Na frente, uma cozinha com fogão velho, uma mesinha de fórmica rachada, 2 cadeiras. Nos fundos, o quarto com uma cama de casal onde Sônia dormia com Gabriel. Mas estava limpo, estava organizado e estava quente. Ou pelo menos mais quente que a rua. Senta aí, Sônia apontou para as cadeiras. Vou fazer uma comida. Minha filha, você já fez demais, Dalva começou. Senta logo, dona Dalva. Vocês vão comer, vão tomar banho quente e vão dormir num lugar decente. Amanhã a gente pensa no resto. Sônia colocou Gabriel no berço improvisado, um caixote de feira forrado com cobertores. Foi para o fogão. Tinha um resto de arroz, meia panela de feijão, 2 ovos na geladeira. Não era muito, mas daria. Enquanto esquentava a comida, observava aquela família. Os gêmeos já tinham parado de chorar, mas ainda tremiam.
Dalva os abraçava, cantarolando baixinho uma cantiga de ninar. Teodoro olhava para as próprias mãos, as lágrimas caindo silenciosas. Prontinho! Sônia colocou os pratos na mesa. Não é um banquete, mas mata a fome. O que aconteceu depois partiu o coração de Sônia em 1000 pedaços. Os gêmeos se jogaram na comida como se não vissem alimento há anos. Comiam desesperados, as mãozinhas pequenas tremendo ao segurar a colher. Dalva chorava enquanto comia, cada garfada acompanhada de um soluço. Teodoro não conseguia nem olhar para Sônia, tanta era a vergonha misturada com gratidão. Devagar, crianças, Sônia disse suavemente. Tem mais, viu? Podem comer devagar. Quando terminaram, ela preparou banho quente para todos. Emprestou suas próprias roupas para Dalva. Achou uma calça velha de um primo para Teodoro. Para os meninos, improvisou com 2 camisetas grandes que viraram camisolas. Vocês vão dormir no meu quarto, ela disse. Eu durmo aqui na sala mesmo. De jeito nenhum, Teodoro protestou. Você já fez demais, nós dormimos na sala. Sistema. As crianças precisam de uma cama, vocês também. Vai, não discute comigo. Instalou todos no quarto. Botou os gêmeos na cama, Teodoro e Dalva em colchões improvisados no chão. Quando apagou a luz e fechou a porta, ouviu Dalva chorando e sussurrando orações. Sônia se enrolou num cobertor no sofá velho da sala. Gabriel dormia no berço ao lado. Ela olhou para o teto pensando no que tinha feito. Tinha acabado de trazer 4 estranhos para dentro de casa. 4 bocas a mais para alimentar, quando mal conseguia alimentar a si mesma e ao filho. O aluguel já estava atrasado, o trabalho era incerto, e agora? Mas quando fechou os olhos, tudo o que via eram aquelas crianças tremendo de frio e fome no ponto de ônibus. Não, ela pensou, fiz o certo, e dormiu. O que Sônia não sabia é que aquela decisão, tomada num impulso de bondade, estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo de uma forma que ela nunca, jamais poderia imaginar. Mas o que aconteceu no dia seguinte deixou a vizinhança inteira chocada. Sônia acordou com Gabriel chorando. Ainda estava escuro. O relógio marcava 4h30 da manhã, hora de se preparar para mais um dia de trabalho. Ela se levantou do sofá, o corpo doendo de ter dormido mal. Pegou o filho no colo, foi até a cozinha preparar a mamadeira. Foi quando percebeu que não estava sozinha. Dalva estava sentada à mesa, as mãos entrelaçadas, rezando baixinho. Bom dia, dona Dalva, Sônia sussurrou para não acordar os outros. A senhora levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia algo diferente neles. Uma luz que não existia na noite anterior. Bom dia, minha filha. Você é um anjo que Deus colocou no nosso caminho. Deixa de exagero, Sônia sorriu constrangida. Só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, minha filha, não fez não. Você não viu as pessoas que passaram por nós naquele ponto de ônibus ontem. Deve ter sido mais 50. Ninguém parou, ninguém olhou. Você parou, você olhou, você acolheu. Sônia não soube o que responder. Preparou a mamadeira em silêncio, deu de mamar para Gabriel. Eu preciso sair para trabalhar daqui a pouco, ela disse. Mas vocês ficam aí, tá? Tem pão e café na geladeira. Não é muito, mas... Minha filha, você não pode continuar nos sustentando. A gente precisa arrumar um jeito. A gente conversa melhor quando eu voltar hoje à noite, tá bom? Por enquanto, descansem. Cuidem dos meninos. E o seu bebê? Quem vai ficar com ele? Ah, ele vai comigo. Sempre vai. A dona Lourdes, uma das patroas, deixa ele ficar num cercadinho enquanto eu trabalho. Dalva ficou em silêncio por um momento. Depois, decidida, falou. Deixa ele comigo hoje. O quê? Deixa o Gabriel comigo. Eu cuido dele junto com os meus netos. Você trabalha melhor sabendo que seu filho está bem cuidado. Sônia hesitou. Era uma desconhecida, afinal de contas. Mas quando olhou nos olhos de Dalva, viu apenas bondade. Viu uma avó que sabia cuidar de crianças. Viu alguém que estava desesperada para retribuir a gentileza. Tem certeza? Tenho. Cuidei da minha filha, cuidei dos meus netos, sei cuidar de bebê, pode deixar. Então, tá bom, mas qualquer coisa mesmo, você me liga, viu? Sônia escreveu o número num papel.
A dona Lourdes me deixa atender em caso de emergência. Pode ir tranquila, minha filha. Vou cuidar dele como se fosse meu próprio neto. Sônia saiu de casa com o coração apertado, mas confiante. Pegou os 2 ônibus de sempre, chegou na casa de dona Lourdes às 7 em ponto. A patroa, uma senhora elegante de uns 60 anos, estranhou. Cadê o bebê? Deixei com uma vizinha. Sônia não sabia bem como explicar. Ah, que bom! Você merece trabalhar mais tranquila. Esse menino dá trabalho, né? Sônia sorriu, mas não respondeu. Começou o serviço do dia. Enquanto isso, no barraco, algo especial estava acontecendo. Dalva acordou os gêmeos e Teodoro. Preparou o café simples, mas feito com amor. Os meninos, pela primeira vez em dias, sorriram. Miguel, o mais falante, perguntou: Vó, a moça vai deixar a gente ficar aqui? Não sei, meu amor, mas enquanto a gente estiver aqui, vamos ajudar ela no que puder, tá? Como a gente pode ajudar, Dalva? Teodoro perguntou, a voz carregada de impotência. A gente não tem nada. A gente tem os braços, tem saúde ainda e tem vontade. Isso já é alguma coisa. Dalva passou o dia cuidando de Gabriel como se fosse seu próprio sangue. Trocou fraldas, deu mamadeira, cantou cantigas. Os gêmeos brincavam com o bebê, arrancando risadas gostosas daquele rostinho gordinho. Teodoro, mesmo com a perna ruim, saiu para explorar a vizinhança. Voltou meio-dia com notícias. Tem um mercadinho ali na esquina. Falei com o dono, seu Valdir. Ele disse que está precisando de alguém para ajudar a descarregar caminhão de mercadoria. Não paga muito, mas paga. Você não pode carregar peso com essa perna, Teodoro. Posso sim, eu dou um jeito. A gente precisa ajudar a Sônia. Ela não pode sustentar nós 4. Enquanto isso, no bairro, as fofocas já começavam. Dona Irene, a vizinha do lado, tinha visto tudo na noite anterior. Viu Sônia chegar com aquelas pessoas estranhas. E Dona Irene era conhecida por ter a língua maior que o rabo. Você viu? Ela comentou com Dona Carmen da outra esquina. A Sônia trouxe uns mendigos para dentro de casa. 4, com criança e tudo. Ai, meu Deus! Carmen arregalou os olhos. Ela é louca. Vai ver, são bandidos. Pois é, eu falei para ela ter cuidado, mas aquela menina teimosa. Você não sabe o pior. O quê? Ela deixou o bebê dela com aqueles estranhos e foi trabalhar. E se roubarem a criança? E se fizerem algo pior? A notícia se espalhou como fogo em Mato Seco. Até o final da tarde, o bairro inteiro estava comentando. Alguns defendiam Sônia. Ela tem coração bom, sempre foi assim. Outros criticavam. Bondade tem limite, vai acabar se dando mal. Quando Sônia voltou do trabalho às 7 da noite, encontrou uma surpresa. O barraco estava limpo, mais limpo do que ela deixou. Tinha cheiro de comida, e Gabriel estava no colo de Dalva, rindo e batendo palminha. O que aconteceu aqui? Dalva sorriu, aquele sorriso de quem tem propósito de novo. Limpei a casa, organizei tudo, e olha só, ela apontou para o fogão. Fiz um feijão e um arroz. Teodoro conseguiu uns trocados hoje, compramos o necessário. Mas como? Seu Valdir me deu uma chance. Teodoro apareceu da cozinha. Descarreguei um caminhão. Paguei o que gastei na feira. Amanhã tem mais serviço. Sônia sentiu as lágrimas virem. De gratidão, de alívio, de emoção. Vocês não precisavam. Precisávamos sim. Dalva a interrompeu. Você nos salvou, minha filha. Literalmente salvou nossas vidas. A gente nunca vai conseguir pagar isso, mas vamos tentar. Naquela noite, jantaram juntos. Pela primeira vez, pareciam uma família de verdade. Mas enquanto comiam, Dona Irene apareceu na porta. Bateu com força. Sônia! Sônia! Abre aqui! Sônia abriu a porta confusa. Oi, Dona Irene. Aconteceu algo? Aconteceu sim. Você sabe que o bairro inteiro está comentando que você trouxe uns estranhos para dentro de casa? Você tá louca, menina? E se for gente perigosa? Não são pessoas perigosas, Dona Irene. São pessoas que precisavam de ajuda. Ajuda? Você mal consegue se ajudar. Como vai ajudar mais 4 bocas?
E dizem que você deixou seu filho com eles. Isso é irresponsabilidade. Teodoro se levantou, devagar, a cabeça baixa. A senhora tem razão em se preocupar, ele disse, a voz firme mas respeitosa. Nós somos mesmo estranhos, mas não somos bandidos, não somos aproveitadores. Somos só pessoas que perderam tudo. E essa moça aqui, ela tem o coração do tamanho do mundo. Bonito discurso, Dona Irene retrucou. Mas discurso não paga conta, não enche barriga. Sônia, você vai se arrepender disso, pode anotar. E saiu batendo o portão. Sônia fechou a porta, o coração pesado. Será que estava fazendo besteira mesmo? Dalva se aproximou, segurou sua mão. Não liga para ela, minha filha. Você fez o certo e Deus vai recompensar você. Pode acreditar. Sônia queria acreditar, mas naquela noite, deitada no sofá, os pensamentos a atormentavam. Como ia sustentar 6 pessoas? O aluguel já estava atrasado. O dinheiro mal dava. E se Dona Irene tivesse razão? E se ela estava sendo irresponsável com Gabriel? Mas então, ouviu vindo do quarto a voz de Dalva cantando uma canção de ninar para os 3 meninos. A voz era doce, cheia de amor. E Sônia soube, no fundo do coração, que tinha feito a coisa certa. O que ela não sabia é que no dia seguinte algo aconteceria que mudaria tudo de uma forma que ninguém esperava. E essa mudança começaria com uma simples fotografia. Amanheceu sexta-feira. Sônia acordou cedo, como sempre, mas dessa vez algo era diferente. Tinha uma sensação estranha, como se o dia guardasse alguma surpresa. Não estava errada. Preparou Gabriel para mais um dia sobre os cuidados de Dalva. A essa altura, já confiava totalmente na senhora. Gabriel parecia até preferir a companhia dos gêmeos e da avó carinhosa. Hoje vou trabalhar na casa da Dona Fátima, Sônia explicou. É mais longe, só volto de noite. Pode ir tranquila, filha, Dalva garantiu. A gente vai ficar bem. Sônia saiu. O dia estava bonito, céu azul, sol tímido da manhã de inverno. Pegou o primeiro ônibus, estava acomodando a bolsa quando ouviu. Você é a moça do bairro São José, né? Aquela que ajudou a família de moradores de rua? Sônia virou, assustada. Quem falava era uma mulher de uns 40 anos, que ela nunca tinha visto antes. Como você sabe disso? Tá todo mundo comentando no Facebook do bairro, tem até foto, olha aqui. A mulher mostrou o celular e Sônia quase desmaiou. Ali, na tela, estava uma foto dela entrando no barraco na noite de quinta. Atrás vinham Teodoro, Dalva e os gêmeos. A foto estava um pouco escura, tirada de longe, mas dava para ver claramente. E as legendas? Moradora do São José acolhe família de moradores de rua em sua humilde casa. O post já tinha mais de 300 comentários. Quem postou isso? Não sei, mas está todo mundo comentando. Tem gente aplaudindo você, tem gente criticando também, dizendo que você é louca, mas olha a quantidade de compartilhamentos, mais de 1000. Sônia desceu do ônibus tonta. O dia de trabalho passou num burrão. Ela mal conseguia se concentrar. Sua mente voltava sempre para aquela foto, aqueles comentários. Quando voltou para casa às 8 da noite, encontrou outra surpresa. Tinha gente na porta do barraco, vizinhos, conhecidos, desconhecidos, e todos carregavam coisas, sacolas de comida, roupas, cobertores. Sônia, Dona Carmen, a mesma que estava fofocando no dia anterior, veio correndo. Menina, você virou celebridade. Olha só, trouxe umas roupas que não uso mais, pode servir para aquela família. Eu trouxe comida. Seu Valdir, dono do mercadinho, apareceu com 2 sacolas cheias. E o Teodoro pode continuar trabalhando comigo, ele é bom trabalhador. Sônia, uma mulher que ela não conhecia, se aproximou. Sou da assistência social, vi o post no Facebook, vim ver se vocês precisam de ajuda para regularizar a situação dessas crianças, encaminhar documentos. Sônia estava atordoada. Olhou para Dalva, que estava na porta com Gabriel no colo e os gêmeos agarrados em sua saia. A senhora também parecia não entender nada.
Gente, eu não fiz nada demais, só ajudei como qualquer pessoa faria. Mas não é qualquer pessoa, minha filha, Dona Carmen rebateu. A maioria passa reto, você parou, você acolheu, isso é raro hoje em dia. A assistente social, uma moça jovem chamada Juliana, entrou no barraco e fez algumas perguntas. Anotou tudo num tablet. Examinou a situação dos gêmeos. Vocês precisam regularizar a guarda dessas crianças, ela explicou para Teodoro e Dalva. Vou iniciar o processo. E tem alguns benefícios que vocês podem receber. Vou encaminhar tudo. Quando todos finalmente foram embora, a pequena casa estava lotada de doações. Comida para um mês, roupas novas, cobertores quentinhos, até brinquedos para as crianças. Eu não acredito, Sônia murmurou olhando tudo aquilo. Como isso aconteceu? Aquela maldita foto, Teodoro disse, mas estava sorrindo. Não sei quem tirou, mas acho que foi uma bênção. Dalva chorava, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Deus é bom, Sônia, Deus é muito bom. Naquela noite, pela primeira vez, todos dormiram sem a preocupação do dia seguinte. Tinha comida, tinha roupa, tinha esperança. Mas a história não terminava ali. No sábado de manhã, Sônia foi acordada por batidas na porta. Abriu e se deparou com um homem de terno, segurando uma câmera profissional, e uma mulher elegante com um microfone. Bom dia, sou Cristiano Ferreira, repórter do Jornal da Cidade. Essa é minha cinegrafista, Roberta. Podemos conversar com você sobre a história da família que você acolheu? Sônia ficou paralisada. Jornal? Câmera? Isso estava fugindo do controle. Eu não sei se... Por favor, o repórter insistiu. É uma história linda. As pessoas precisam ver que ainda existe bondade no mundo. Você pode inspirar outras pessoas. Você já se inscreveu no canal? Se não, se inscreve agora, porque essa história ainda vai te surpreender muito. Relutante, Sônia concordou. Eles entraram, fizeram perguntas, gravaram imagens do barraco, conversaram com Teodoro e Dalva. Os gêmeos, curiosos, apareciam atrás da avó, espiando a câmera. Dona Sônia, o repórter perguntou, a câmera focada nela. Por que você fez isso? Por que acolher estranhos quando você mesma tem tão pouco? Sônia pensou antes de responder. Olhou para Gabriel brincando no chão com Miguel e Rafael. Olhou para Dalva, que segurava sua mão com carinho. Olhou para Teodoro, que tinha lágrimas nos olhos. Porque é o certo, ela disse, simples. Porque eu não conseguiria dormir sabendo que tinha crianças passando fome e frio. Porque eu sei o que é precisar de ajuda e não receber. E por quê? Porque a gente tem que ser a mudança que quer ver no mundo, né? Sua voz ficou embargada. Eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, eu divido. É assim que minha mãe me ensinou antes de morrer. Ela dizia, Sônia, a gente pode ser pobre de dinheiro, mas nunca pobre de coração. E eu tento viver assim. O repórter estava visivelmente emocionado. Até Roberta, a cinegrafista, tinha lágrimas nos olhos. Maravilhoso, Cristiano disse. Essa matéria vai ao ar no jornal de hoje à noite. Tenho certeza que vai tocar muitos corações. E tocou. Às 7 da noite, metade do bairro São José estava grudada na TV para ver a reportagem. Sônia também assistia, nervosa, com toda a família ao redor. Quando a matéria começou, ela mal podia acreditar. Ali estava ela na tela, sua história sendo contada para a cidade inteira. As imagens do barraco, de Teodoro e Dalva, dos gêmeos brincando com Gabriel. O telefone começou a tocar. Amigos, parentes distantes, conhecidos. Sônia, vi você na TV. Que orgulho, menina! Você é um exemplo. Mas no meio de toda essa alegria, uma ligação deixou Sônia branca. Era do dono do barraco, senhor Geraldo, o proprietário que estava cobrando o aluguel atrasado. Sônia, vi você na TV. Quero conversar com você amanhã. Passa aqui em casa.
e desligou. Sônia ficou gelada. E agora? O aluguel estava 2 meses atrasado. Ele ia despejá-la? Justo agora, quando tinha mais pessoas dependendo desse teto? Dalva percebeu a palidez dela. O que foi, filha? Era o dono do barraco. Quer falar comigo amanhã. Vai dar tudo certo, Dalva garantiu, mas sua voz tremia. Você vai ver. Mas Sônia não tinha tanta certeza. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. A mente fervilhava com preocupações. E se perdesse a casa, para onde iriam? Como ficaria Gabriel? E Teodoro, Dalva e os gêmeos? Quando finalmente pegou no sono, já passava das 3 da manhã. E o que aconteceria no encontro com o Senhor Geraldo no dia seguinte mudaria absolutamente tudo. Domingo amanheceu nublado. Sônia acordou com um peso no peito que mal a deixava respirar. O encontro com o Senhor Geraldo seria às 10 da manhã. Dalva preparou o café, tentando animar o ambiente. Vai dar tudo certo, filha. Tenha fé. Não sei, dona Dalva. O aluguel tá 2 meses atrasado. Ele tem todo o direito de me colocar para fora. Deus não vai deixar isso acontecer. Não depois de tudo que você fez pela gente. Mas fé não paga aluguel, Sônia pensou, mas não disse em voz alta. Às 9h30, ela se arrumou com a roupa mais bonita que tinha. Uma calça jeans sem rasgos e uma blusa que ganhara de uma patroa. Amarrou o cabelo num rabo de cavalo. Respirou fundo. Eu volto logo, disse beijando Gabriel. Se eu demorar muito, comecem a juntar as coisas. Não fala assim, Dalva protestou, mas seus olhos traíam a preocupação. A casa de Senhor Geraldo ficava a 5 quarteirões dali, numa parte melhor do bairro. Era uma casa de alvenaria, pintada, com portão de ferro. Sônia tocou a campainha com as mãos tremendo. Entra, Sônia. A voz de Senhor Geraldo veio do interfone. Ela entrou. O jardim estava bem cuidado. Na varanda, Senhor Geraldo a esperava. Um homem na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos, expressão séria. Bom dia, seu Geraldo. Bom dia. Senta aqui. Ela sentou numa cadeira de plástico, as mãos suadas, o coração disparado. Seu Geraldo, eu sei que o aluguel está atrasado. Eu sei que o senhor tem todo o direito de me tirar de lá. Eu só peço mais um mês, só mais um mês. Espera. Ele levantou a mão. Não vim te chamar aqui por causa do aluguel. Sônia piscou, confusa. Não? Não. Vim te fazer uma proposta. Uma proposta? Senhor Geraldo se inclinou para a frente, os olhos fixos nela. Vi você na TV ontem. Vi o que você fez. E sabe, Sônia, isso mexeu comigo. Ele fez uma pausa, a voz ficando mais suave. Eu perdi minha esposa faz 3 anos. Câncer. Foi rápido, doloroso. E sabe o que eu mais me arrependo? De não ter feito mais pelos outros quando ela estava viva. Ela sempre foi assim, sabe? Ajudava todo mundo. Eu reclamava, dizia que a gente não era rico. Mas ela dizia que a gente não precisava ser rico para ser bom. Os olhos dele ficaram marejados. Quando ela morreu, eu percebi que ela estava certa. E eu fiquei sozinho nessa casa grande, com meus arrependimentos. Até que vi você na TV ontem. Vi você, que não tem nada, dividindo o pouco que tem. E pensei, que vergonha. Eu tenho tanto e não faço nada. Seu Geraldo, Então aqui está minha proposta. Ele a interrompeu. Eu vou reformar aquele barraco. Vou colocar um teto novo, arrumar as paredes, colocar piso, pintar. Vou fazer daquilo uma casa de verdade. Sônia regalou os olhos. O quê? E mais, você não paga mais aluguel. Pode morar lá de graça, você e aquela família que você acolheu. Senhor Geraldo, isso não pode ser verdade. É verdade sim. E tem mais. Eu tenho uns contatos. Conheço gente que precisa de diarista, de ajudante. Vou arrumar trabalho fixo para você e para o Teodoro. Nada de incerto, nada de quebra-galho. Trabalho de verdade, com carteira assinada.
As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Sônia sem que ela pudesse controlar. Por quê? Por que o senhor está fazendo isso? Porque minha esposa me ensinou que a gente deixa um legado quando ajuda os outros. E eu quero deixar um legado bom. Quero que, quando eu morrer, as pessoas lembrem que eu fiz diferença na vida de alguém. Ele estendeu a mão. Aceita? Sônia não conseguia falar, apenas pegou a mão dele e apertou com força, soluçando. Aceito. Muito obrigada, seu Geraldo. Muito obrigada. Não me agradece. Quem tem que agradecer sou eu. Você me lembrou de ser humano de novo. Sônia voltou para casa flutuando. Parecia um sonho. Não, era melhor que um sonho. Era real. Quando entrou no barraco, todos a olharam ansiosos. E então? Dalva perguntou, as mãos entrelaçadas em oração. Sônia não conseguia parar de sorrir. A gente não vai pagar mais aluguel. E ele vai reformar a casa. E vai arranjar trabalho fixo para mim e para o Teodoro. Houve um segundo de silêncio. Depois, explosão. Dalva gritou de alegria, abraçou Sônia com tanta força que quase a derrubou. Teodoro chorou sem vergonha, as mãos no rosto. Os gêmeos pulavam, sem entender direito, mas sentindo a felicidade dos adultos. Deus é bom, Dalva repetia. Deus é muito bom. Aquela tarde foi de celebração. Com o dinheiro que Teodoro tinha ganhado trabalhando no mercado, compraram refrigerante e bolo. Improvisaram uma festa. Os vizinhos, ao saber da notícia, apareceram para parabenizar. Até Dona Irene, a fofoqueira, veio pedir desculpas. Eu estava errada, Sônia. Você fez o certo, e Deus recompensou você. A recompensa não importa, Dona Irene. O importante é fazer o que é certo. Ele estendeu a mão. Aceita? Sônia não conseguia falar, apenas pegou a mão dele e apertou com força, soluçando. Aceito. Muito obrigada, seu Geraldo. Muito obrigada. Não me agradece. Quem tem que agradecer sou eu. Você me lembrou de ser humano de novo. Sônia voltou para casa flutuando. Parecia um sonho. Não, era melhor que um sonho. Era real. Quando entrou no barraco, todos a olharam ansiosos. E então? Dalva perguntou, as mãos entrelaçadas em oração. Sônia não conseguia parar de sorrir. A gente não vai pagar mais aluguel. E ele vai reformar a casa. E vai arranjar trabalho fixo para mim e para o Teodoro. Houve um segundo de silêncio. Depois, explosão. Dalva gritou de alegria, abraçou Sônia com tanta força que quase a derrubou. Teodoro chorou sem vergonha, as mãos no rosto. Os gêmeos pulavam, sem entender direito, mas sentindo a felicidade dos adultos. Deus é bom, Dalva repetia. Deus é muito bom. Aquela tarde foi de celebração. Com o dinheiro que Teodoro tinha ganhado trabalhando no mercado, compraram refrigerante e bolo. Improvisaram uma festa. Os vizinhos, ao saber da notícia, apareceram para parabenizar. Até Dona Irene, a fofoqueira, veio pedir desculpas. Eu estava errada, Sônia. Você fez o certo, e Deus recompensou você. A recompensa não importa, Dona Irene. O importante é fazer o que é certo. Naquela noite, depois que todos dormiram, Sônia ficou na varanda com Gabriel no colo. O bebê dormia tranquilo, alheio às mudanças que aconteciam. Ela olhou para as estrelas, sentindo uma paz que não sentia há anos. Pensou na mãe, que morrera quando ela tinha 18 anos. Quase podia ouvir a voz dela. Orgulho de você, filha. Pensou em tudo que tinha passado. A gravidez sozinha, o abandono, a luta diária, a pobreza, o cansaço. Mas também pensou em Teodoro, Dalva, Miguel e Rafael. Pensou em como uma decisão simples, parar no ponto de ônibus, oferecer ajuda, tinha mudado tudo. Obrigada, ela sussurrou para o céu. Obrigada por me dar a chance de fazer a diferença. Gabriel mexeu no sono, se aconchegando mais. Sônia o beijou na testa. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tudo ia dar certo.
Mas o destino ainda guardava surpresas, grandes surpresas. Porque na segunda-feira de manhã, quando Sônia foi até o mercado de seu Aldir comprar pão, encontrou um carro parado na frente do barraco. Um carro caro, novo, com placa de outra cidade. E do carro desceu um homem de terno, alto, na casa dos 40 anos, óculos de grau, pasta executiva na mão. Ele olhou para o barraco, conferiu algo no celular e bateu na porta. Dalva atendeu. Bom dia, a senhora é Dalva Santos? Sou sim, senhor. Posso ajudar? O homem respirou fundo, e o que ele disse a seguir deixaria todos em choque. Eu sou advogado, e vim aqui porque vocês têm direito a uma herança muito grande. Dalva ficou pálida, agarrou-se ao batente da porta, as pernas bambas. Uma herança? O advogado, um homem elegante que se apresentou como Dr. Henrique Monteiro, entrou no barraco quando Dalva, ainda atordoada, fez o convite. Teodoro estava alimentando os gêmeos e quase deixou a colher cair quando viu o homem de terno. O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz tensa. Senhor Teodoro Santos? O advogado perguntou. Sim, prazer, sou o Dr. Henrique Monteiro, advogado do escritório Monteiro e Associados, vim de São Paulo. Estou procurando vocês faz 3 meses. Procurando? Por nós? Teodoro sentou-se lentamente, sem entender nada. Sim, por conta da herança de Eduardo Santos. Dalva soltou um grito abafado, levou a mão à boca, os olhos arregalados de choque. Eduardo? Meu irmão Eduardo. Exatamente, Eduardo Santos, falecido em março deste ano em São Paulo. Ele deixou um testamento onde nomeia vocês como únicos herdeiros. O silêncio que se seguiu era tão pesado que parecia sugar o ar do ambiente. Teodoro foi o primeiro a reagir. Deve ter algum engano. O Eduardo, a gente não fala com ele faz mais de 30 anos. Ele nos renegou, disse que a gente era um peso, que ele queria a vida melhor, sumiu e nunca mais deu notícia. Eu sei, Dr. Henrique abriu a pasta, tirando documentos. Ele me contou tudo antes de morrer. Estava com câncer terminal, tinha poucos meses de vida. E arrependido, muito arrependido. Dalva começou a chorar, silenciosa. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado. Ele me procurou 1 ano atrás. O advogado continuou. Disse que tinha feito muito dinheiro, construído empresas, virado um homem rico. Mas nunca constituiu família. Nunca casou, nunca teve filhos. E no fim da vida, disse que o único arrependimento que tinha era ter abandonado vocês. Rico? Teodoro repetiu, incrédulo. O Eduardo ficou rico? Muito rico. Ele tinha um império de lojas de material de construção em São Paulo. 16 lojas. Tudo quitado, tudo lucrativo. E vocês acabaram de herdar tudo. Teodoro levantou, cambaleando. Dalva chorava mais alto agora. Os gêmeos, assustados, se agarraram à avó. Quanto vale tudo isso? Teodoro conseguiu perguntar. Dr. Henrique tirou os óculos, limpou, colocou de volta. Olhou diretamente para eles. Após impostos e taxas, cerca de 12 milhões de reais. Se alguém tivesse jogado uma bomba no meio da sala, o impacto seria menor. Teodoro sentou de novo. Ou melhor, desabou na cadeira. Dalva precisou se apoiar na parede. Os gêmeos não entendiam nada, mas sentiam que algo muito grande estava acontecendo. 12 milhões? Dalva mal conseguia falar. Isso mesmo. As lojas estão todas funcionando, gerando lucro. Vocês podem vendê-las, podem mantê-las, podem fazer o que quiserem. São os donos de tudo agora. Foi quando Sônia chegou do mercado, sacola na mão. Entrou e encontrou aquela cena. Um homem de terno no meio da sala, Dalva chorando, Teodoro branco como papel, os gêmeos assustados. O que aconteceu? Tá tudo bem? Ninguém conseguiu responder. Dr. Henrique se virou para ela. A senhorita é? Sônia, moro aqui. Quer dizer, essa é minha casa. Eles estão morando comigo. Entendo. A senhorita é quem acolheu esta família. Vi na reportagem. Vi sim, mas o que está acontecendo? Foi Dalva quem finalmente conseguiu falar, a voz trêmula. Sônia, o irmão do Teodoro morreu e deixou tudo para nós.
Milhões, Sônia. Milhões de reais. Sônia sentiu as pernas fraquejarem. Sentou na primeira cadeira que encontrou. Como assim? Doutor Henrique explicou tudo de novo. Pacientemente, detalhadamente. Mostrou documentos, certidões, papéis do testamento. Era real. Tudo era real. Eu preciso que vocês venham comigo para São Paulo, ele disse, para assinar os papéis, fazer o reconhecimento de firma, liberar a herança. Pode ser amanhã? Teodoro e Dalva se entreolharam, ainda processando, ainda sem acreditar. Pode, Teodoro finalmente disse. Pode ser amanhã. Ótimo. Vou reservar passagens de avião para vocês. Ah, e as crianças também, claro. Vão precisar de documentos, posso providenciar tudo. Onde vocês podem ser encontrados para eu passar as informações? Aqui. Sônia ouviu sua própria voz. Eles moram aqui comigo. Pode passar as informações aqui. Depois que Dr. Henrique foi embora, prometendo voltar no dia seguinte com tudo organizado, o silêncio tomou conta do barraco. Até que Dalva começou a rir. Um riso nervoso, que logo virou choro, que logo virou riso de novo. A gente é rico, Teodoro, a gente é rico. Eu não tô acreditando. Teodoro passou as mãos pelo rosto. Depois de tudo que passamos, depois de perder tudo, depois de dormir na rua. Foi Deus, Dalva disse, categórica. Foi Deus recompensando a Sônia pela bondade dela. Ele usou a gente para abençoar ela e usou o Eduardo para abençoar a gente. Sônia estava quieta, absorvendo tudo. Quando finalmente falou, sua voz era firme. Vocês vão para São Paulo, vão resolver tudo, vão ter a vida de vocês de volta. Não, Dalva se virou para ela, decidida, não a vida de volta, uma vida nova, e você faz parte dela. Eu? Não, dona Dalva, isso é herança de vocês. É nada, Dalva interrompeu. Você nos salvou, Sônia. Literalmente salvou nossas vidas. Se não fosse você, a gente estava morto de frio e fome naquele ponto de ônibus. Os meninos... Ela olhou para Miguel e Rafael, que agora brincavam no chão, alheios à conversa dos adultos. Os meninos não estariam aqui. Você entende? Você salvou meus netos, salvou a gente. E agora Deus nos deu condições de retribuir. Dona Dalva tem razão, Teodoro concordou. A gente não esquece, nunca vai esquecer. Naquela noite foi difícil dormir. As emoções estavam à flor da pele. Teodoro e Dalva conversavam baixinho no quarto, fazendo planos, ainda processando a notícia surreal. Sônia ficou na sala com Gabriel, embalando o filho que não conseguia dormir, sentindo o choro do bebê. Xi, meu amor, tá tudo bem, tá tudo muito bem. E pela primeira vez ela realmente acreditava nisso. Na manhã seguinte, Dr. Henrique voltou. Trazia passagens de avião, roupas novas para todos, tudo organizado. O voo é às 14h, ele explicou. Vamos direto para o escritório, assina os papéis e amanhã tudo estará liberado. E a Sônia? Dalva perguntou. Ela vai com a gente? Eu não posso, Sônia disse. Tenho trabalho amanhã e... Cancela, Dalva ordenou. Você vai sim. Precisa conhecer São Paulo. Precisa ver o que sua bondade resultou. E foi assim que, naquela tarde, Sônia se viu entrando num avião pela primeira vez na vida. Gabriel no colo, sentada ao lado de Dalva. À frente, Teodoro segurava os gêmeos, que estavam maravilhados com tudo. Enquanto o avião decolava, Sônia olhou pela janela. Via sua cidade ficando pequena lá embaixo. Pensava em como, poucos dias atrás, ela estava exausta voltando do trabalho. Como tinha parado naquele ponto de ônibus. Como uma decisão simples tinha mudado tudo. Em que você está pensando? Dalva perguntou. Em como a vida é estranha, Sônia sorriu. Como a gente nunca sabe o que vai acontecer. A vida recompensa os bons, minha filha, sempre recompensa. Mas o que nenhuma delas sabia é que em São Paulo uma surpresa ainda maior as esperava. Uma surpresa que revelaria um segredo guardado há mais de 30 anos.
O escritório de advocacia em São Paulo ficava num prédio espelhado na Avenida Paulista. Teodoro e Dalva nunca tinham visto nada parecido. Prédios altíssimos, trânsito caótico, gente correndo para todo lado. Sônia segurava Gabriel com força, intimidada. Os gêmeos não largavam da mão da avó. Dr. Henrique os conduziu até uma sala de reuniões no 15º andar. Ali, uma mesa enorme de madeira escura, cadeiras de couro, vista para a cidade. "Por favor, sentem-se", ele pediu. "Vou buscar os documentos finais." Enquanto esperavam, uma secretária entrou com café e água. Dalva não tocou em nada, estava nervosa demais. "Tá tudo bem, amor." Teodoro segurou sua mão. "Logo isso acaba e a gente pode ir embora." Mas quando o Dr. Henrique voltou, não estava sozinho. Com ele vinha uma mulher de uns 50 anos, elegante, cabelos presos num coque, óculos de grau. Ela carregava uma caixa de papelão. "Antes de assinarmos os papéis", Dr. Henrique disse, "tem algo que vocês precisam saber. Algo que Eduardo pediu que eu revelasse apenas neste momento." Ele fez sinal para a mulher, que se apresentou como Márcia, a secretária pessoal de Eduardo por 20 anos. "Eu cuidei do Sr. Eduardo durante toda a sua doença", ela começou, a voz embargada. "Ele me pediu para entregar isso pessoalmente." Márcia colocou a caixa na mesa. Dentro, envelopes, fotos antigas, documentos amarelados pelo tempo. "Vocês precisam entender o porquê Eduardo foi embora há 30 anos", ela continuou. "Não foi por vergonha da família, não foi por ambição." Dalva endireitou-se na cadeira, tensa. "Então por quê?" Márcia tirou um envelope da caixa, dentro, uma carta manuscrita. Tremendo, começou a ler. "Dalva, minha irmã querida. Teodoro, meu cunhado. Se vocês estão ouvindo isso, é porque não tive coragem de dizer em vida. Perdão por isso também. Eu fui embora naquela noite de 1995, não porque queria vida melhor. Fui porque tinha que proteger vocês. Eu estava envolvido com gente errada, Dalva. Devia dinheiro para agiotas, para gente perigosa. Eles ameaçaram vocês. Disseram que se eu não pagasse, iam atrás da minha família. Então fugi, mudei de nome, mudei de cidade, cortei todos os laços. Trabalhei feito um louco, juntei dinheiro, paguei todas as dívidas. Mas quando finalmente estava livre, já tinha se passado tanto tempo, e eu tinha vergonha. Vergonha de aparecer, de explicar, vergonha de dizer que abandonei vocês por fraqueza, por medo. Construí um império, mas morri sozinho. E o maior arrependimento da minha vida foi não ter tido coragem de voltar, de abraçá-los, de dizer que nunca parei de amar vocês. O dinheiro é de vocês, sempre foi. Cada loja que abri, cada real que ganhei, era pensando que um dia poderia retribuir o amor que recebi de vocês. Perdoem-me, por favor, perdoem-me." O silêncio na sala era absoluto. Dalva chorava sem som, lágrimas caindo sobre o colo. Teodoro tinha o rosto escondido nas mãos. Sônia, segurando Gabriel, também chorava. Não conhecia Eduardo, mas sentia a dor daquela história. "Tem mais", Márcia disse suavemente. Tirou fotos da caixa. "Ele nunca parou de acompanhar vocês de longe. Olhem." Eram fotos de Teodoro e Dalva em vários momentos. No casamento da filha, no nascimento dos gêmeos, todas tiradas de longe, escondidas, mas com cuidado, com amor. "Ele tinha um detetive que mandava fotos", Márcia explicou. "Ele queria saber se vocês estavam bem. E quando soube que tinham perdido tudo, que estavam na rua, ele chorou dias seguidos. Foi quando decidiu fazer o testamento. Estava doente, sabia que ia morrer, mas pelo menos podia deixar algo para vocês." Dalva finalmente encontrou a voz. Ele nos amava?" "Muito", Márcia garantiu. "Ele morreu com o nome de vocês nos lábios e pediu perdão até o último suspiro." Teodoro se levantou, foi até a janela. Olhou para São Paulo lá embaixo, a cidade gigante e impessoal. Pensou em Eduardo construindo tudo aquilo sozinho,
carregando a culpa, a vergonha, o arrependimento. Eu perdoo, ele disse, a voz firme. Eu perdoo ele. Dalva se levantou também, foi até o marido. Juntos, abraçados, choraram pela perda, pela reconciliação que nunca aconteceu em vida, mas que acontecia agora, naquele momento. Dr. Henrique esperou respeitosamente. Quando eles se acalmaram, colocou os documentos na mesa. Agora vocês podem assinar e começar uma vida nova, honrando a memória de Eduardo. A assinatura dos papéis foi rápida. Algumas firmas, alguns carimbos e pronto. Teodoro e Dalva agora eram donos de um império. As lojas estão todas administradas por gerentes competentes, Dr. Henrique explicou. Vocês podem manter tudo como está, podem vender, podem fazer o que quiserem. Mas minha sugestão é que conversem com os gerentes primeiro, conheçam o negócio. A gente vai fazer isso, Teodoro concordou. Mas primeiro a gente precisa voltar para casa. Tem muito para processar. Mas antes de irem embora, Dalva teve uma ideia. Doutor Henrique, o senhor pode fazer uma coisa pela gente? Claro. O que a senhora precisa? Quero que o senhor encontre a melhor casa disponível na nossa cidade. Uma casa grande, bonita, num bairro bom. E quero que compre em nome da Sônia. Dona Dalva, não, Sônia protestou. Eu não posso aceitar isso. Pode sim, e vai aceitar. Você nos deu um teto quando a gente não tinha nada. Agora a gente te dá um lar de verdade. Mas, sem mas, Dalva foi categórica. E tem mais. Quero que abra uma conta em nome dela com... Quanto você acha, Teodoro? 1 milhão? 2 milhões, Teodoro disse. Ela merece 2 milhões. Pelo menos. Sônia caiu na cadeira sem ar. 2 milhões? Estava delirando. Tinha que estar. Tinha que estar. Vocês enlouqueceram. Eu não mereço isso. Merece sim. Dalva ajoelhou na frente dela, segurou suas mãos. Você nos salvou, Sônia. Salvou nossas vidas. Salvou nossos netos. Deu dignidade para nós quando ninguém mais deu. Isso não tem preço, mas se tem, vale muito mais que 2 milhões. E vai trabalhar para nós, Teodoro completou. Vai administrar parte do negócio, vai ser nossa parceira. Você é inteligente, trabalhadora, honesta. A gente precisa de alguém assim. Sônia não conseguia falar. Apenas chorava abraçada em Dalva, sentindo o peso de uma mudança tão absurda, tão surreal, tão maravilhosa que não parecia real. Dr. Henrique sorriu. Vou providenciar tudo. Casa, conta, documentos. Em 1 semana estará tudo pronto. Voltaram para o hotel onde Dr. Henrique os instalou, uns 5 estrelas nos jardins. Os gêmeos corriam pelo quarto imenso, maravilhados. Gabriel ria das brincadeiras deles. Naquela noite, jantaram no restaurante do hotel, comida sofisticada que nunca tinham experimentado. Teodoro estava desconfortável de terno. Dalva não sabia usar metade dos talheres. Mas estavam juntos, estavam felizes. Brinde! Teodoro levantou a taça de suco, não bebiam álcool. A memória de Eduardo, que nos deu uma segunda chance. E a Sônia, que nos deu a primeira. A família, Dalva complementou, porque é isso que somos agora, uma família. Brindaram, riram, choraram um pouco e pela primeira vez em muito tempo sentiram que o futuro era brilhante. Mas naquela mesma noite, de volta à cidade deles, algo estava acontecendo. Algo que testaria essa nova felicidade de uma forma que ninguém esperava, porque nem todo mundo ficou feliz com a mudança de sorte daquela família. Enquanto Sônia e a família aproveitavam São Paulo, no bairro São José, a notícia se espalhava como rastilho de pólvora. Você soube? Aquela família de mendigos que a Sônia acolheu herdou milhões! Milhões? Sério? 12 milhões! E dizem que vão dar uma fortuna para Sônia também. Nos botecos, nas esquinas, nas rodas de fofoca, só se falava nisso. E enquanto muitos celebravam, outros sentiam algo mais amargo. Inveja. No bar do Zeca, 3 homens conversavam em voz baixa.
Um deles era Regis, ex-namorado de Sônia, o mesmo que a abandonou grávida. Não é possível, ele resmungava, a cerveja pela metade. Aquela idiota vai ficar rica? Pois é, concordou Jairo, amigo dele. E você que largou ela? Se tivesse ficado, estaria nadando em dinheiro agora. Regis socou a mesa, fazendo as garrafas tremeram. Eu não sabia que ia dar nisso. Como eu ia saber? Ninguém sabia, o terceiro homem, Paulinho, disse. Mas agora tá todo mundo querendo ser amigo dela. Até a dona Irene, que chamava ela de louca, agora tá dizendo que sempre acreditou nela. Hipócritas, Regis cuspiu. Bando de hipócritas. Mas não era só no bar que a inveja fermentava. Na casa de Dona Cleide, uma vizinha que sempre olhou Sônia com desdém, o assunto também rolava. Você acredita, Jandira? Ela disse para a comadre. Eu ofereci ajuda para aquela menina 1000 vezes, e ela sempre recusou, cheia de orgulho. Agora vai ficar rica por causa de uns velhos mendigos. É injusto mesmo, Jandira concordou. A gente trabalha a vida inteira e não consegue nada. Ela ajuda uns estranhos e ganha milhões. Onde está a justiça nisso? Não tem justiça. Tem é sorte. Sorte de idiota. Mas enquanto os adultos fofocavam, algo mais perigoso estava se formando. Regis, consumido pela raiva e pela inveja, começou a bolar um plano. Um plano sórdido que ele compartilhou apenas com Jairo e Paulinho. Escuta aqui, ele disse baixo. Se a Sônia vai ficar rica, ela deve para mim. Deve? Como assim? O filho é meu, Regis explodiu. Gabriel é meu filho. Eu tenho direito a uma pensão grande, tipo metade do que ela ganhar. Cara, você abandonou ela grávida, Paulinho lembrou. Não tem nome na certidão, nunca deu R$1 para a criança. Como vai cobrar pensão agora? Existe teste de DNA, seu burro. Vou provar que o filho é meu, vou na justiça e vou arrancar metade da grana dela. Simples. Você é um verme, Jairo disse, mas estava sorrindo. Mas é uma boa ideia. Regis sorriu também, um sorriso torto, venenoso. A burra vai aprender a não me deixar. Ninguém me deixa e sai por cima. Enquanto isso, em São Paulo, Sônia estava alheia a tudo. Na manhã de terça-feira, Dr. Henrique os levou para conhecer uma das lojas de material de construção. Era enorme, 3 andares, bem organizada, movimentada. O gerente, seu Marcos, os recebeu calorosamente. Muito prazer em conhecê-los. O senhor Eduardo sempre falava de vocês. Sempre. Ele falava? Dalva perguntou, surpresa. Sim, nos últimos meses, quando a doença piorou, ele conversava muito comigo. Dizia que vocês eram as pessoas mais importantes da vida dele, que tinha desperdiçado anos por orgulho e medo. Teodoro sentiu um nó na garganta. Mesmo depois de morto, Eduardo continuava revelando seu amor. Seu Marcos mostrou a loja inteira, explicou o funcionamento, os lucros, os desafios. Era um negócio sólido, bem administrado. Vocês não precisam se preocupar, ele garantiu. A equipe é boa, a loja se sustenta. Vocês podem apenas receber os lucros ou podem se envolver mais. Fica a critério de vocês. A gente quer aprender, Teodoro disse decidido. Não entendo nada de negócios, mas quero aprender. Quero honrar meu cunhado, fazer jus ao que ele construiu. Então vamos ensinar, seu Marcos sorriu. Vai ser um prazer. Passaram o dia inteiro ali, conhecendo funcionários, aprendendo sobre estoque, sobre vendas, sobre administração. Era avassalador, mas também empolgante. Os gêmeos ficaram na área de lazer que a loja tinha para filhos de funcionários. Sônia cuidava deles e de Gabriel, observando tudo com admiração. Você consegue acreditar nisso? Dalva perguntou a ela durante o almoço no restaurante ao lado. A gente, donos de tudo isso? É surreal, Sônia admitiu. Mas vocês merecem, dona Dalva. Você também merece e vai ter sua parte, sem discutir.
À tarde voltaram para o hotel. Mas quando Sônia ligou o celular para ver as mensagens, estava sem sinal a tarde toda, encontrou mais de 50 chamadas perdidas. Todas do mesmo número, Regis. O coração dela gelou. Tinha mensagens também. E ao lê-las, sentiu a raiva subir pela garganta. Sônia, soube que você vai ficar rica. A gente precisa conversar sobre o Gabriel. Sou o pai da criança, tenho direitos. Você não pode me ignorar, vou na justiça se preciso. Responde, Sônia, isso não vai ficar assim. O que foi? Dalva percebeu a mudança na expressão dela. O pai do Gabriel, Sônia disse, a voz trêmula de raiva. Quer dizer, o doador de esperma, porque pai ele nunca foi. O que ele quer? Dinheiro. O que mais seria? Sônia ligou de volta. Regis atendeu no primeiro toque. Finalmente, ele disse. Tá se achando agora, é? O que você quer, Regis? Quero o que é meu por direito. Sou o pai do Gabriel. Vou registrar ele. Vou pedir pensão. E você vai pagar. Você é louco. Você me abandonou grávida. Sumiu. Nunca deu R$1. Nunca quis saber dele. Mas ele é meu filho. Vamos fazer teste de DNA. E quando provar, vou na justiça. Você vai me passar metade de tudo que ganhar. Pode anotar. Sônia desligou o telefone, tremendo de raiva. Dalva a abraçou. Calma, filha. A gente resolve isso. Como? Como resolve um homem que abandona o filho e agora quer tirar proveito? Com advogados. Teodoro disse firme. Bons advogados. A gente tem dinheiro agora. Tem recursos. Ele não vai conseguir nada. Doutor Henrique, que ouviu tudo, concordou. Vou indicar o melhor advogado de família de São Paulo. Ele vai cuidar disso. Pode deixar. Mas Sônia mal dormiu naquela noite. Pensava em Regis, em sua maldade, em como a ganância transforma as pessoas. Pensava também em todas as outras pessoas que, agora que ela tinha dinheiro, apareceriam querendo uma parte. Será que o dinheiro valia tudo isso? Será que não era melhor quando era só ela, Gabriel e a luta diária? Mas então, olhou para o filho dormindo no berço do hotel de luxo, olhou para Dalva e Teodoro no quarto ao lado, finalmente podendo descansar sem preocupações. Olhou para os gêmeos, que agora tinham um futuro. Não, o dinheiro não era o problema. As pessoas ruins é que eram. E ela não deixaria que destruíssem o que tinham conquistado. No dia seguinte, de volta à cidade, Sônia e a família enfrentariam não só Regis, mas uma série de desafios que testariam sua união. Na quarta-feira pela manhã, o grupo desembarcou de volta à cidade. Mas não voltaram para o barraco. Doutor Henrique tinha providenciado hospedagem temporária no hotel enquanto a casa nova não ficava pronta. O advogado indicado, Dr. Renato Silva, especialista em direito de família, já estava à espera deles no saguão do hotel. Era um homem na casa dos 50 anos, cabelos brancos, postura impecável. Sentou-se com Sônia e explicou a situação com calma. Regis pode sim pedir teste de DNA e reconhecimento de paternidade, ele explicou. É direito dele, mas reconhecimento de paternidade não significa automaticamente que ele vai receber pensão de você. Na verdade, é o contrário. Como assim? Sônia perguntou. Se ele é pai, ele tem obrigações. Ele vai ter que pagar pensão atrasada desde o nascimento de Gabriel. Mais de 2 anos sem contribuir, a conta vai ser alta, muito alta. Um sorriso surgiu no rosto de Sônia. Então ele vai se ferrar? Exatamente. Ele está pensando só no dinheiro que pode ganhar, mas esqueceu das obrigações que vêm junto. E mais, abandono de menor é crime. Podemos até processar ele por isso. Eu quero, Sônia disse decidida, quero que ele pague por ter abandonado meu filho. Vamos fazer isso então. Prepare-se, porque vai ser uma batalha, mas vamos ganhar. Enquanto isso, Regis estava reunido com um advogado de porta de delegacia, um tal de Dr. Mário, que prometia mundos e fundos por um preço barato. Você vai ficar rico, Dr. Mário garantia. A gente prova a paternidade, pede pensão retroativa dela para você e embolsa metade da herança. Fácil.
Tem certeza? Absoluta. Você é pai, tem direitos. Mas o que Regis não sabia é que Dr. Mário era conhecido por perder mais casos do que ganhar, e só aceitou o caso pelo pagamento adiantado que Regis fez, o dinheiro que deveria ter ido para a pensão do filho, que ele nunca sustentou. A notícia do embate se espalhou rápido, parecia que a cidade inteira sabia, e as opiniões estavam divididas. O Regis tem razão, alguns diziam. É pai da criança, merece algo. Que cara sem vergonha, outros retrucavam. Abandonou o filho e agora quer dinheiro? Bandido! Na sexta-feira, aconteceu a primeira audiência no fórum. A sala estava lotada. Parentes, curiosos, vizinhos, todo mundo queria ver o desfecho. Sônia entrou de mãos dadas com Dalva. Teodoro carregava Gabriel, que sorria alheio ao drama. Dr. Renato caminhava confiante. Do outro lado, Regis entrou com Dr. Mário, que transpirava nervosismo. A juíza, doutora Patrícia Mendes, uma mulher séria na casa dos 60 anos, chamou a ordem. Vamos aos fatos, ela começou. Senhor Regis, o senhor está pedindo reconhecimento de paternidade e pensão, correto? Isso mesmo, excelência. Sou pai do menino. Só quero meus direitos. E a senhora, Sônia, contesta? Não contesto a paternidade, excelência, Sônia disse, a voz firme. Ele é pai biológico mesmo, mas contesto qualquer direito dele de receber algo. Ele me abandonou grávida, nunca deu R$1, nunca quis saber do filho. Eu posso explicar, Regis começou. Pode, a juíza concedeu. É que eu era jovem, excelência, tinha medo, não estava preparado para ser pai, mas agora estou. Agora quero fazer parte da vida do meu filho. Interessante, doutora Patrícia folheou alguns papéis. Diz aqui que o senhor soube da gravidez faz mais de 2 anos. E em 2 anos, quantas vezes procurou saber da criança? Silêncio. Quantas fraldas comprou? Quantas consultas médicas pagou? Quanto deu de pensão? Eu não tinha dinheiro, excelência. Mas tinha dinheiro para frequentar bares, pelo que vejo aqui nos depoimentos de testemunhas. Tinha dinheiro para comprar carro, roupa, celular novo, mas não tinha para fraldas do filho? Regis empalideceu. Excelência, Senhor Regis, a juíza o interrompeu, o tom severo. O senhor quer reconhecimento de paternidade? Vai ter. Vou determinar o teste de DNA e quando confirmar que o senhor é pai, sabe o que vai acontecer? O quê? O senhor vai pagar pensão retroativa, desde o nascimento da criança, com correção monetária e juros. A conta vai ficar em aproximadamente R$40 mil e vai pagar pensão mensal de 30% do seu salário até a criança completar 18 anos. O queixo de Regis caiu. Mas eu não tenho esse dinheiro. Deveria ter pensado nisso antes. E mais, estou abrindo o processo por abandono de incapaz. O senhor pode pegar de 1 a 4 anos de prisão. Prisão! A sala inteira explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo pedindo ordem. Dr. Mário, o advogado barato, tentou argumentar, mas cada palavra só piorava a situação de Regis. Quando a audiência terminou, Regis saiu cabisbaixo, a realidade o esmagando. Não ia ganhar dinheiro, ia perder muito. Lá fora, Sônia respirou aliviada. Dr. Renato sorriu. Bem-vindo à justiça de verdade, Sônia. Não é o mundo de conto de fadas que ele imaginava. Dalva abraçou Sônia com força. Viu? Deus é justo, sempre é. Mas a batalha não tinha terminado, porque quando saíram do fórum, um grupo de pessoas os esperava. À frente estava Dona Cleide, a vizinha invejosa, acompanhada de outros moradores do bairro. Sônia, ela gritou, a gente precisa falar com você. Sobre o que, Dona Cleide? Sobre o bairro. Você vai ficar rica, vai morar numa mansão. Mas e nós? E nós que sempre fomos seus vizinhos? Você não vai ajudar a comunidade? Outras vozes se juntaram. Ajuda a gente também. Faz uma doação para o bairro. Constrói uma creche. Arruma a rua. Sônia ficou paralisada.
Eram tantas demandas, tantas expectativas. Como se ela fosse responsável por resolver todos os problemas do bairro apenas porque teve sorte? Foi Teodoro quem respondeu, a voz firme. Escutem bem, ele disse. A gente vai ajudar sim, mas no nosso tempo e do nosso jeito. Não é porque a gente ficou rico que virou banco para todo mundo sacar. Respeitem a gente. Mas vocês tinham nada? Dona Cleide retrucou. Estavam na rua. E estávamos porque perdemos tudo, Dalva entrou na conversa. Mas antes de perder, a gente ajudava todo mundo, abria a casa, dividia a comida. E quando perdemos tudo, quem nos ajudou? Ninguém, só a Sônia, uma menina que não tinha nada, mas tinha coração. O silêncio foi constrangedor. Então, quando a gente resolver ajudar, Dalva continuou, vai ser para quem realmente precisa. Para quem tem necessidade, não para quem quer tirar proveito. E com isso, entraram no carro que Dr. Renato tinha alugado para eles. Dentro do carro, Sônia chorou. Chorou de cansaço emocional, de raiva, de frustração. Eu pensei que o dinheiro ia resolver tudo, ela soluçou, mas só trouxe mais problema. Não, filha, Dalva segurou sua mão. Sistema. Texto para a segunda geração. Mas eram lágrimas de alegria, de orgulho, de propósito. Vocês são incríveis, ela murmurou. Nós aprendemos com você, Dalva a abraçou. Você nos ensinou que bondade é a maior riqueza. Os dias seguintes foram de muito trabalho. Reuniões com arquitetos, com assistentes sociais, com advogados para regularizar tudo. A instituição começou a tomar forma. Mas numa quinta-feira, algo aconteceu que mudaria tudo de novo. Sônia estava no supermercado fazendo compras quando ouviu uma voz familiar. Sônia? Sônia, é você? Ela se virou e quase deixou o carrinho cair. Ali, magra, pálida, com olheiras profundas, estava Fernanda, sua melhor amiga de infância, que tinha sumido há mais de 1 ano. Fernanda, meu Deus, onde você estava? É uma longa história. Fernanda olhou ao redor nervosa. Você pode conversar agora? Sentaram num café do supermercado. Fernanda pediu apenas água. Não tinha dinheiro para mais nada. Isso era óbvio. Conta o que aconteceu, Sônia pediu. E Fernanda contou. Uma história de abuso, de violência doméstica. O marido violento, as surras, o medo. Como fugiu com os 2 filhos pequenos. Como estava morando num abrigo superlotado. Como não conseguia emprego porque não tinha com quem deixar as crianças. Tô pedindo na rua, Sônia, ela chorou. Com meus filhos, meus bebês, eu não sei mais o que fazer. O coração de Sônia se despedaçou. Olhou para a amiga, para o desespero nos olhos dela e viu a si mesma há poucas semanas atrás. Mas então pensou, e se fosse mentira? E se Fernanda estivesse inventando tudo para tirar dinheiro dela, assim como tantos outros estavam tentando fazer? Como confiar? Como saber quem realmente precisa e quem só quer se aproveitar? Foi quando percebeu que a verdadeira prova não era o dinheiro, era o coração. Vem comigo, ela disse decidida. Como? Vem comigo, você e seus filhos vão morar na minha casa. Vamos te dar um emprego, vamos te ajudar a reconstruir sua vida. Sônia, eu não posso pedir isso. Não tá pedindo, eu tô oferecendo. Você é minha amiga e mais, você precisa e eu posso ajudar. Então, vou ajudar. Fernanda desabou em lágrimas. Abraçou Sônia com tanta força que quase a sufocou. Obrigada, obrigada. Você não sabe o que isso significa. Sei sim, porque eu já estive onde você está. Naquela noite, Fernanda e as 2 crianças chegaram à mansão. Dalva as recebeu de braços abertos. Teodoro preparou o quarto. Os gêmeos já brincavam com os filhos de Fernanda. E naquele momento, Sônia percebeu algo fundamental.
O dinheiro não era a bênção. A bênção era poder usar o dinheiro para mudar vidas. Na semana seguinte, a notícia sobre a instituição que estavam construindo saiu no jornal. As doações começaram a chegar, não só de dinheiro, mas de voluntários, de profissionais dispostos a ajudar. O bairro São José, que antes criticava, agora apoiava. Até Dona Cleide apareceu pedindo desculpas. Eu fui invejosa, Sônia. Perdão. Quero ajudar no que puder. Então, vem ser voluntária na creche, Sônia ofereceu. A gente precisa de pessoas para cuidar das crianças. E Dona Cleide aceitou. 3 meses depois, a instituição foi inaugurada. Um prédio bonito, acolhedor, com capacidade para 50 pessoas. Quartos dignos, comida farta, assistência completa. No dia da inauguração, centenas de pessoas compareceram. O prefeito fez um discurso, o bispo benzeu o lugar, mas quem mais emocionou foi Teodoro. Há poucos meses, ele começou, a voz embargada, eu e minha família estávamos na rua, famintos, desesperados, sem esperança. Foi quando essa moça aqui, ele apontou para Sônia, parou. Quando todos passavam reto, ela parou, nos olhou, nos acolheu e mudou nossas vidas. Ele fez uma pausa, limpando as lágrimas. Hoje, nós temos a chance de fazer o mesmo, de parar, de olhar, de acolher. Esta instituição não é de pedra e cimento, é de amor, de bondade, de segundas chances. E tudo começou com uma moça pobre, que tinha muito pouco, mas dividia tudo. O aplauso foi ensurdecedor. Sônia chorava, abraçada em Dalva, em Fernanda, em todos que agora faziam parte dessa família estendida. Naquela noite, já em casa, colocou Gabriel para dormir. O menino crescia saudável, feliz, cercado de amor. Nunca saberia do pai que o abandonou, mas teria avós adotivos, tios postiços, uma família gigante, construída não pelo sangue, mas pela bondade. Sônia foi para a varanda, olhou para o céu estrelado, pensou em tudo o que tinha passado, em como, há poucos meses, dormia num sofá velho num barraco gelado. E agora ali estava, numa mansão, com dinheiro no banco, com propósito no coração. Mas o que mais importava não era a mansão ou o dinheiro. Era saber que tinha feito diferença, que tinha mudado vidas, que tinha honrado o exemplo da mãe. A gente pode ser pobre de dinheiro, mas nunca pobre de coração. E essa lição, descobriria, era a maior riqueza de todas. 1 ano se passou desde aquela noite fria no ponto de ônibus. Muita coisa mudou, mas algumas coisas permaneceram as mesmas. Sônia ainda acordava cedo, não mais para pegar 2 ônibus e limpar casas dos outros, mas para administrar a instituição que agora abrigava mais de 60 pessoas. Ainda trabalhava duro, mas agora com um propósito diferente. Gabriel tinha quase 3 anos, corria pela casa, falava sem parar, brincava com os gêmeos, que agora chamavam Sônia de Tia Sou, e era a alegria da família estendida. Teodoro e Dalva administravam as lojas de material de construção com sabedoria. Os negócios prosperavam, e parte dos lucros ia direto para projetos sociais. A creche que abriram atendia mais de 100 crianças. Mães trabalhadoras podiam deixar os filhos com segurança, sabendo que seriam bem cuidados. Fernanda, agora recuperada, trabalhava como coordenadora da creche. Ela tinha jeito com crianças e organizava tudo com maestria. Mas naquela manhã de sábado, 1 ano exato após o encontro no ponto de ônibus, algo especial estava planejado. Uma celebração. Uma homenagem. Um momento de gratidão. A festa aconteceria na própria instituição. Convidaram todos que fizeram parte da jornada. Seu Geraldo, o dono do barraco que reformou a casa. Seu Valdir, que deu emprego a Teodoro. Dona Carmen, que trouxe as primeiras doações. Até Dona Irene, que agora trabalhava como voluntária dedicada. E é claro,
todas as pessoas que a instituição já tinha ajudado. Às 10 da manhã, o pátio estava lotado. Mesas com comida, música ao vivo, crianças correndo e brincando. Havia alegria no ar, aquele tipo de alegria genuína que vem de corações gratos. Sônia estava no centro de tudo, Gabriel no colo, recebendo as pessoas. Cada abraço, cada aperto de mão, cada obrigado sussurrado, tudo aquilo enchia seu coração de uma forma que o dinheiro nunca poderia encher. Olha só isso! Dalva apareceu ao lado dela, os olhos brilhando. 1 ano atrás, a gente estava morrendo de frio naquele ponto de ônibus. Hoje, olha isso! Olha quanta vida mudada! Não foi eu, Sônia disse modesta. Foi Deus, foi o destino, foi... Foi você, Dalva interrompeu firme. Você parou, você acolheu, você fez a diferença. Aceita isso, filha. Você é uma heroína. Não sou heroína, só fiz o que era certo. E é exatamente isso que te torna especial, uma voz atrás delas disse. Elas se viraram. Ali estava Cristiano, o repórter que fizera a primeira matéria. Ao lado dele, uma câmera. Vim fazer uma matéria especial, ele explicou. 1 ano depois, mostrar o antes e o depois, mostrar o que a bondade pode causar. A matéria foi feita ao longo do dia. Cristiano entrevistou dezenas de pessoas. Seu João, que morava na instituição há 6 meses, contou. Eu estava na rua há 3 anos, bebia, usava droga, tinha perdido tudo. Aqui me deram um quarto, comida, mas mais que isso, me deram dignidade de volta. Hoje eu tô limpo há 5 meses, consegui emprego, tô reconstruindo minha vida. Dona Maria, mãe de 4 filhos, chorou ao falar. Eu era faxineira, ganhava pouco, não tinha com quem deixar meus filhos. Quando a creche abriu, foi um milagre. Agora eles ficam lá, aprendem, brincam, comem bem, e eu posso trabalhar tranquila. A Sônia salvou minha família. Rafael, um dos gêmeos, agora com 6 anos, também foi entrevistado. Com a inocência das crianças, disse: a tia só é tipo um anjo, porque anjos ajudam as pessoas, né? Ela ajuda todo mundo. Quando eu crescer, quero ser igual a ela. Quando a matéria foi ao ar naquela noite, alcançou dimensão nacional. A história se espalhou por todo o país. Sônia e a família receberam convites para palestras, para programas de TV, para eventos. Mas recusaram a maioria. Não queriam fama, queriam trabalho, propósito, impacto real. No domingo seguinte, porém, receberam uma visita inesperada. Um carro oficial parou na frente da mansão. Dele desceu o governador do estado, acompanhado de assessores e seguranças. Dona Sônia? Ele perguntou, estendendo a mão. Sou eu sim, ela respondeu, ainda processando o que estava acontecendo. Prazer imenso. Vim pessoalmente agradecer pelo trabalho que vocês estão fazendo e trazer uma proposta. Sentaram na sala. O governador explicou. Queria replicar o modelo da instituição em outras cidades. Queria que Sônia e a família fossem consultores, ensinassem como fazer, ajudassem a expandir o projeto. O Estado vai financiar, ele garantiu, mas precisamos de vocês para garantir que seja feito com o mesmo amor, o mesmo cuidado que vocês têm aqui. Teodoro e Dalva se entreolharam. Depois, olharam para Sônia. O que você acha, filha? Dalva perguntou. Sônia pensou. Pensou em quantas pessoas poderiam ser ajudadas, quantas vidas poderiam ser transformadas. Eu aceito, ela disse, mas com uma condição. Qual? Que o foco sempre seja as pessoas, não números, não estatísticas, pessoas reais, com histórias reais, com necessidades reais. Se for para fazer, fazemos com amor, ou não fazemos. O governador sorriu. Exatamente por isso que precisamos de vocês. Fechado. Nos meses seguintes, mais 6 instituições foram abertas em cidades diferentes, todas seguindo o modelo de Sônia, e todas transformando vidas. Mas para Sônia, o momento mais especial não foi a expansão do projeto, não foi o reconhecimento público, não foi nem o dinheiro. Foi numa tarde de quinta-feira, 3 meses depois.
Ela estava na instituição ajudando a organizar doações, quando uma mulher se aproximou. Ela jovem, uns 20 e poucos anos, com uma bebê no colo. "Você é a Sônia?" ela perguntou, tímida. "Sou sim. Posso ajudar?" Eu vi sua história na TV e eu tô na mesma situação que você tava. Sou mãe solteira, o pai sumiu, eu não tenho ninguém. Tá difícil demais. Eu vim pedir ajuda." Sônia olhou para aquela moça. Viu a si mesma há 1 ano atrás. Viu o desespero, o cansaço, o medo. Mas também viu a coragem de pedir ajuda. "Como você se chama?" "Juliana. E essa é minha filha, Luísa." Sônia sorriu. Pegou a bebê no colo, que a olhou com olhos curiosos. "Bem-vinda, Juliana. Você veio ao lugar certo. Vamos te ajudar. Vamos te dar emprego, moradia, apoio. Você não vai passar por isso sozinha." Juliana desabou em lágrimas. Abraçou Sônia com tanta força, tanta gratidão, que ambas choraram. E naquele momento, Sônia entendeu. Entendeu que o verdadeiro significado de tudo não era o dinheiro que tinham recebido. Não era a casa bonita onde moravam, não foi nem os projetos sociais que criaram. Era o ciclo da bondade que se perpetuava. Ela tinha sido ajudada quando ajudou Teodoro, Dalva e os gêmeos. Eles a ajudaram de volta quando receberam a herança. E agora ela ajudava Juliana, que um dia ajudaria a outra pessoa, e assim por diante. Bondade gera bondade, amor gera amor, e essa era a maior herança de todas. Naquela noite, em casa, Sônia escreveu num diário que tinha começado a manter. "Há 1 ano, eu parei num ponto de ônibus e mudei 4 vidas. Mas a verdade é que não fui eu quem mudou as vidas deles. Foram eles que mudaram a minha." Mantenha o fluxo e a conexão. Conectando com 1 ano, eu parei num ponto de ônibus e mudei 4 vidas. Mas a verdade é que não fui eu quem mudou as vidas deles. Foram eles que mudaram a minha. Me ensinaram que a maior riqueza não está no que temos, mas no que damos. Me mostraram que bondade nunca é desperdiçada. E me provaram que Deus recompensa quem tem o coração bom. Hoje, olho para trás e vejo que cada dificuldade que passei me preparou para este momento. Cada noite de fome, cada dia de cansaço, cada lágrima derramada, tudo tinha propósito. Para que eu pudesse entender verdadeiramente o que é precisar, para que eu nunca esquecesse de onde vim e para que eu pudesse fazer a diferença na vida de outros. Minha mãe dizia, a gente pode ser pobre de dinheiro, mas nunca pobre de coração. Hoje eu entendo. O coração rico não precisa de dinheiro para ser generoso, mas quando o dinheiro vem, o coração rico sabe exatamente o que fazer com ele. Eu sou grata, grata por tudo, pelas lutas, pelas vitórias, pelas pessoas que Deus colocou no meu caminho. E prometo honrar tudo isso vivendo cada dia com bondade, com generosidade, com amor. Porque no final não levaremos dinheiro, não levaremos casas, carros, posses, levaremos apenas o bem que fizemos, as vidas que tocamos, o amor que plantamos. E essa é a única riqueza que realmente importa. Gabriel tinha 8 anos. Era um menino esperto, bondoso, que toda semana ia com a mãe à instituição ajudar no que podia. Os gêmeos, Miguel e Rafael, tinham 11 anos e estudavam num bom colégio, sempre entre os primeiros da classe. Teodoro e Dalva, agora na casa dos 70 e poucos anos, ainda administravam os negócios, mas tinham passado a maior parte das responsabilidades para gerentes confiáveis, dedicavam-se principalmente aos projetos sociais. A rede de instituições tinha crescido. Eram 15 espalhadas pelo estado, atendendo mais de 1000 pessoas diretamente e impactando milhares indiretamente. Fernanda tinha se casado de novo, com um homem bom, que amava seus filhos como se fossem dele. Ela ainda coordenava a creche e tinha planos de abrir mais 3 no próximo ano. E Sônia? Sônia tinha virado referência em projetos sociais, mas continuava simples, humilde, com os pés no chão. Morava na mesma mansão, mas as portas estavam sempre abertas para quem precisasse. Naquele dia, aniversário de 5 anos da instituição, fizeram uma grande festa.
mais de 1000 pessoas compareceram. No fim da noite, Sônia subiu ao palco para fazer um discurso. 5 anos atrás, ela começou, não sabia que aquele momento mudaria a minha vida. Não sabia que se transformaria nisso tudo. Eu só sabia que não podia passar direto, não podia ignorar quem precisava. Ela olhou para a multidão, para todos aqueles rostos, rostos de pessoas que tinham sido ajudadas, que agora ajudavam outros, criando uma corrente infinita de bondade. Hoje, eu entendo que aquele momento não foi coincidência, foi propósito. Foi Deus me dando a chance de fazer diferença. E eu só tenho uma coisa a dizer: aproveitem as chances que vocês receberem. Parem, olhem, ajudem, porque a bondade transforma. Não só a vida de quem recebe, mas principalmente a vida de quem dá. O aplauso foi longo, emocionado, mas o melhor veio depois. Uma menina de uns 10 anos subiu ao palco. Era uma das crianças que a instituição tinha ajudado anos atrás. Agora, ela lia um poema que tinha escrito, dedicado a Sônia. As palavras eram simples, mas tocaram todos os corações. Falavam de esperança, de amor, de segundas chances. E quando terminou, a menina abraçou Sônia e sussurrou: "Quando eu crescer, quero ser igual a você. Quero ajudar as pessoas." Sônia sorriu, com lágrimas nos olhos. "Você já está ajudando, meu amor. Só de existir, você inspira. Só de estar aqui, você já faz diferença." E ali, naquele palco, cercada de amor e gratidão, Sônia soube que tinha encontrado seu propósito. Não era ser rica, não era ser famosa. Era ser instrumento de mudança. Era ser ponte para que outros atravessassem de uma vida de desespero para uma vida de esperança. E isso, percebeu, era a maior bênção que alguém poderia receber. Fim. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe seu comentário contando o que você sentiu. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque toda semana tem história nova que vai emocionar você. E lembre-se, a bondade transforma destinos. Nunca subestime o poder de um gesto simples. Você nunca sabe quando uma pequena atitude sua pode mudar a vida de alguém completamente. Até a próxima história. Deus abençoe você e sua família.